Questão 41 diz o seguinte: na seguinte proposição condicional a seguir, o consequente não foi explicitado. Se 3 é um número ímpar, então essa proposição será falsa quando o consequente é dado por. Antes da gente fazer isso aqui, eu vou fazer a tabela verdade da proposição condicional. Então, eu coloco aqui todas as possibilidades de valores lógicos, pacientemente, tá? Isso aqui vai demorar em torno de 30 segundos, caso você tenha estudado certinho. Então, por que eu digo isso? Porque você só precisa lembrar, quando a gente tem um condicional, uma proposição do tipo se P, então Q, de uma das linhas. Então, a gente só precisa lembrar dessa daqui, que verdadeiro com falso, o resultado lógico dá falso. Em todos os outros casos, o resultado dá verdadeiro, e é baseado nessa linha que temos a nossa questão. Aqui ele diz o seguinte, ó, na proposição condicional, então temos aqui uma proposição do tipo condicional, o consequente, que é a segunda parte, tá? Aqui eu tenho o antecedente, que é essa primeira parte, e a segunda parte, que eu coloco depois do então, a gente chama de consequente. Ele não foi explicitado, ele não colocou nada. Essa proposição será falsa. Quando é que ela vai ser falsa? Quando eu tiver a primeira parte verdadeira, e nós temos 3 é um número ímpar, então isso aqui é verdade. Então isso aqui eu já sei que é verdade. Quando o meu consequente é dado por. Então eu preciso que o meu consequente seja falso. Eu preciso que dessas informações aqui, dessas informações que ele está me dando nas alternativas, uma delas seja falsa. Então a gente vai analisar o que for falso, eu coloco aqui. O que for falso. 1 mais 2 é ímpar? Sim, 1 mais 2 é igual a 3 e é um número ímpar. Então, não é o que eu quero. Isso aqui é verdade. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto não vazio. Uma das coisas interessantes que a banca IBFC faz, ela usa muito a parte de conjuntos dentro da parte de proposições. Então, se você está estudando para um concurso da banca IBFC e realmente quer fazer as questões com segurança, tem que fazer certinho a parte de conjuntos, inclusive a parte teórica. O conjunto vazio ele vai estar contido em qualquer conjunto. Tá? Em qualquer conjunto não vazio, ele vai estar contido sim. Então, isso aqui é verdade. Se A e B são conjuntos disjuntos, o que são conjuntos disjuntos? Conjuntos disjuntos, eu vou colocar aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Conjuntos disjuntos são conjuntos que não têm intersecção, ou que a intersecção entre eles vai dar um conjunto vazio. Então, quando eu falo qual é a intersecção entre A e B, se eu sei que os elementos de A não vão estar em B, eles são disjuntos, um não tem nada a ver com o outro, o resultado aqui vai ser um conjunto vazio, tá? Que pode ser representado pelas chaves sem nada ou pelo zero cortado. 3 menos 1 é um número par. 3 menos 1 é igual a 2, que é um número par. Então, isso aqui é verdade. Aqui também é verdade. Sobrou apenas a letra E e a gente vai confirmar que essa letra E ela vai ser falsa. Se o conjunto A está contido no conjunto B, então eu já sei que o conjunto B ele é maior que o conjunto A. Para que o A esteja contido, o conjunto B tem que ser maior. Então, B menos A é um conjunto vazio? Não. Se eu vier aqui e tirar todos os elementos de A, se eu tirar todos os elementos de A, todos os elementos que estão contidos em B, eu ainda vou ter toda essa região, na verdade, todos os elementos que estiverem aqui nessa região. Se você tiver dúvida de fazer esse tipo de questão desse jeito, você faz o seguinte, se você sabe que o A está contido em B, então você cria um conjunto B, eu vou colocar aqui elementos em B. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Coloquei 4 elementos. E o conjunto A, como ele está contido em B, eu vou colocar aqui 2 e 3. Então, agora eu vou colocar esses elementos aqui dentro. Tá? Eu vou até colocar o Azinho aqui fora. O A é quem? 2, o elemento 2 e o elemento 3. E o B eu vou ter 1, 2, 3 e vou ter o 4. Se eu fizer aqui, ó, B menos A, se do B eu tiro A, quem que vai sobrar? Vai sobrar 1 e 4. Então, não vai sobrar um conjunto vazio, como ele falou aqui. Aí eu coloquei aqui uma hipótese, poderia ser qualquer valor. Eu coloquei esses valores aqui só para exemplificar. Que quando um conjunto está contido no outro, se eu faço a diferença entre o maior menos o menor, não vai dar um conjunto vazio. Então, essa informação ela é falsa. Então, se eu jogo essa informação, se eu jogar aqui, significa que o resultado lógico que eu vou ter dessa minha proposição condicional, desse meu se então, sabendo que aqui é verdadeiro e sabendo que essa informação da letra E ela é falsa, vai gerar para nós um resultado falso, que é justamente o que ele está querendo, a alternativa correta, a letra E. Sabe-se que P, Q e R são proposições compostas e o valor lógico das proposições P e Q são falsos.
Nessas condições, o valor lógico da proposição R na proposição composta, cujo valor lógico é verdade, é... Olha só, quando a gente trabalha com valor lógico, o que acontece? Vai ser verdadeiro ou falso. Então, não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, pode ser ou verdadeiro ou falso. Esse inconclusivo nós não vamos colocar, depende do valor lógico de P também não. Então, a nossa questão ou vai dar a letra A ou vai dar a letra E. Como que a gente vai resolver? Outro detalhe na questão é que a banca colocou aqui, ó, que P, Q e R são proposições compostas. Na verdade, aqui seria proposições simples para ele dar os valores dessas proposições, ficaria mais adequado. Mas vamos substituir. Por onde a gente vai começar substituindo? Pela parte onde está aqui dentro do parênteses. E nós temos dentro do parênteses uma conjunção, nós temos um I. Então, vamos colocar os valores lógicos dessas proposições. Ó, proposição Q, nós temos o valor lógico? Temos, que é falso. Então, a gente vai colocar um F aqui. Aqui o símbolo da nossa disjunção, que é o OU. Aqui, novamente, vai ficar falso, só que agora nós temos um I. E a negação dessa proposição P, se a proposição P ela é falsa, a negação dela é verdadeira. Então, a gente vai colocar um V aqui, vai colocar o parênteses, vai colocar o colchetes, e vai colocar o OU e a nossa proposição R. Fechou a chave. Então, a tabela verdade aqui da nossa conjunção, imagina que a gente tenha duas proposições, P e Q, e a conjunção entre essas proposições, ela vai dar que resultado lógico. Então, vamos montar aqui nossa tabela. Não pode ter preguiça de montar a tabela verdade. Aqui só vai ser verdadeiro na primeira linha. Então, a gente coloca aqui, ó. Aqui é verdadeiro e as demais linhas vai ser falso. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Quando eu tenho um falso com um verdadeiro ligados por uma conjunção, pelo I, o resultado lógico disso aqui vai ser falso. Então, a gente vai colocar falso, vai tirar de dentro do parênteses. Agora, a gente vai fazer o OU. A gente vai fazer o OU entre esses dois falsos. Então, eu vou fazer a tabela verdade do OU. Preciso fazer tudo novamente? Não. O que a gente faz normalmente? Normalmente, a gente faz aqui do lado. Ó. Vai ficar P ou Q, tá? Aqui eu vou colocar uma barrinha separando. E aqui a gente vai colocar os valores lógicos. Quais são os valores lógicos da nossa disjunção? Vai ser falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Só tem uma linha que é falsa, que é quando eu tenho as duas proposições simples falsas, que é justamente o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho as duas proposições falsas. Então, dentro das chaves, vai cair o quê? Vai cair um resultado falso junto com um OU e a proposição R. Aí, qual é o valor lógico que eu coloco na minha proposição R que garante que o resultado aqui seja verdadeiro? Eu preciso colocar lá no meu R um valor verdade. Então, se a gente colocar um verdadeiro, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Como que eu sei isso? Olhando na tabela verdade. Olha só, vou olhar aqui no marca-texto. Eu tenho um valor que é falso e eu estou analisando aqui um OU. Eu já tenho aqui a primeira parte falsa, então eu tenho duas possibilidades de colocar aqui falso. Eu tenho aqui a primeira e a segunda nas últimas linhas, a terceira e na quarta. Se eu colocar verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Se eu colocar falso, aí ambas vão ficar falsas e o resultado lógico vai ser falso. Então, eu preciso necessariamente que a minha proposição R ela seja verdadeira. Então, todas as vezes que caem questões que pedem o valor lógico ou ele vai ser falso ou ele vai ser verdadeiro. Então, sempre só vai ter duas alternativas para você marcar. O restante você pode eliminar. Nesse caso, a alternativa correta vai ser a letra E. Se a gente colocar aqui o valor lógico para o R como sendo verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. A gente poderia ter feito de cara, mas eu gosto sempre de fazer o passo a passo. Sempre que a gente tem um OU, para garantir que esse resultado aqui seja verdadeiro, um dos dois tem que ser verdadeiro. Então, se a gente coloca aqui o R como verdade, já garantia que toda a nossa proposição seria verdadeira. Então, a alternativa correta dessa questão vai ser a letra E. Observe as duas proposições P e Q apresentadas a seguir. Proposição P, Ana é engenheira, e proposição Q, Bianca é arquiteta. Considere que Ana é engenheira somente se... Então, aqui vem o X da nossa questão, somente se Bianca é arquiteta, e assinala a alternativa correta. O que significa esse somente se? O somente se indica que nós temos uma proposição do tipo condicional. Nós temos aqui um conectivo do tipo sim, então, que pode sofrer variações gramaticais. E essas variações, elas vão definir aqui a nossa alternativa correta, tá? Vamos procurar a nossa alternativa correta. A primeira opção que ele coloca aqui é que Ana ser engenheira não implica
não implica Bianca ser arquiteta. E no caso aqui, quando nós temos um condicional, se P então Q, esse condicional ele pode aparecer assim, ou ele pode aparecer como foi fornecido na questão. P somente se Q. Então aqui é a mesma coisa, só é uma variação gramatical. Ou ainda que P implica em Q. Então no caso aqui, esse não ele está errado. O correto seria Ana ser engenheira e implica Bianca ser arquiteta. Ana ser engenheira é condição suficiente para Bianca ser arquiteta. Note que P, que é a nossa proposição Ana engenheira, é condição suficiente para quê? Que é Bianca ser arquiteta. Então já temos aqui o nosso item correto na letra B. Na letra C, uma condição necessária para Bianca ser arquiteta é Ana ser engenheira. Está errado também, né? Que é condição necessária para P. Olha só, nós podemos reescrever isso aqui, vai ficar assim, ó. Ana ser engenheira implica em Bianca ser arquiteta. Se Ana é engenheira, então Bianca é arquiteta, né? Nós temos aqui um se então, que vai eliminar aqui a letra D, que aqui tem um se, somente se. Esse aqui cai fora também. Ana ser engenheira é condição suficiente para Bianca ser arquiteta. Bianca ser arquiteta, olha só, Bianca ser arquiteta é condição necessária para Ana ser engenheira. Aqui ele coloca uma condição necessária para Bianca ser arquiteta, não é? Bianca ser arquiteta é uma condição necessária para Ana ser engenheira, por isso que esse daqui está errado. E a letra E diz o seguinte, uma condição necessária para Bianca ser arquiteta é Ana não ser engenheira. Então, também está errado, a alternativa correta dessa questão vai ser a letra B. Quando for questões desse tipo, que envolvem condição necessária e suficiente, nós vamos aplicar exatamente como está escrito aqui, tá? P é condição suficiente para Q, Q é condição necessária para P. Seguimos com as nossas resoluções, né? Próxima questão, questão 44. Considere que P e Q sejam duas proposições e analise as afirmações abaixo. De acordo com as afirmações apresentadas, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos procurar aqui qual dessas alternativas está correta. Aí, eu vou começar pelo 4, que é o mais tranquilo. Se P, então Q corresponde à proposição condicional. Sim, está certo, é uma condicional, é um se então. Então, quando nós temos aqui o se então, temos um condicional. Logo, dentro dessas alternativas aqui, tem que ter o 4. Note que aqui não tem, tá? E aqui também não tem. Então, vai sobrar aqui apenas B, C e D. Vamos analisar essa primeira. P implica em Q, P implica Q, corresponde a uma proposição bicondicional. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui vai estar errado por quê? Uma proposição do tipo condicional, um se então, ela admite 10 variações gramaticais, que são essas aqui. E uma delas é o P implica em Q. Então, aqui o que ele está me dando é justamente uma proposição condicional e não um bicondicional. Logo o item 1 está errado. Onde tiver item 1, a gente pode eliminar. No caso, como vai estar aqui no primeiro e no terceiro, que é justamente o que não tem o 4, porque o 4 está certo. Então, não dá para eliminar mais nada. Vamos fazer agora o item 2. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Já vimos que esses dois aqui não podem ser. Agora a gente vai verificar esse. P é condição suficiente para Q e equivale a se P, então Q. Justamente, ó, P é condição suficiente para Q é uma das variações gramaticais de quem? Do nosso se então. Então, esse item 2 está correto. Como o item 2 está correto, então aqui ó, pode ser ou a letra C ou a letra D. Isso aqui também vai estar fora. Mesmo o item 4 estando correto, aqui ele está sozinho, que ele está colocando que apenas a afirmação 4 é verdadeira. Nós já temos aí o 2 e o 4. Resta verificar quem? Resta verificar esse item 3. Se o 3 estiver correto, vai ser a letra C. Se ele estiver errado, vai ser a letra D. Então, vamos lá. Se P, então Q. E se Q, então P equivale a P se e somente se Q. Olha só o que ele está dizendo. Está dizendo o seguinte, ó. Se eu pegar essa condicional, se P, então Q, e juntar ela com o I, com a conjunção do que se P, no caso aqui, se Q, então P, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um bicondicional. Nós vamos ter uma proposição P, se e somente se Q. É justamente o que ele está colocando. É uma das coisas que a banca IBFC gosta de cobrar, né? Condição necessária e suficiente, que é um conteúdo que ele está relacionado diretamente a proposições do tipo condicional e proposição do tipo bicondicional. Normalmente ele faz esse tipo de pergunta. Ele coloca
3, 4 afirmações, onde você vai analisar, e aí você tem que saber essa historinha aqui, as variações gramaticais do se então, e tem que saber que quando você tem aqui o teu condicional e você inverte essa ordem e liga ele pelo i, você tem aí o teu bicondicional, que é o se e somente se. Então, a alternativa correta da questão vai ser aqui a letra C. Apenas as afirmações 2, 3 e 4 são verdadeiras. Aqui faltou a 3. Seja a proposição condicional, se faz sol, Pedro vai à praia, analise as sentenças abaixo. Então, a questão dá uma proposição condicional e ela quer saber qual das alternativas, né, qual dessas 5 alternativas aqui, tem uma alternativa que está incorreta, a que está errada. Para que a gente descubra, a gente precisa analisar os itens. Essa proposição nós vamos escrever como P, aliás, se P, então Q, né? Vai ficar mais fácil a gente analisar. Se P, então Q. Vamos relembrar que uma proposição condicional, ela admite 10 variações gramaticais, é isso mesmo. Ela admite 10 variações. Então, essa proposição se P, então Q, nesse caso dessa questão, ele utilizou o se, que a gente vai analisar se ele fez certinho, que é uma das variações que a gente pode ter. Usou o implica, que vai estar aqui na nossa segunda, que é uma das mais comuns de aparecer em provas. Usou também condição necessária e condição suficiente, que são essas duas aqui, que são extremamente comuns quando tem lá no edital o assunto condição necessária e condição suficiente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa proposição aqui, faz sol, e vai chamar de proposição P. Então, nossa proposição P vai ser faz sol. Faz sol. E a nossa proposição Q, quem vai ser? Pedro. Vamos anotar aqui, Pedro vai à praia. Então, já sabemos quem que é cada uma das proposições, que a gente vai chamar de P e de Q. Agora, a gente vai analisar. Para que essa proposição aqui esteja correta, a gente precisa que ela esteja escrita como Q se P. Então, quem é a minha proposição Q? Pedro vai à praia. Foi justamente o que ele escreveu. Então, usou essa variação gramatical de forma correta. O item 1 está correto. É uma forma de reescrever a proposição condicional. O item 2, faz sol, que é a minha proposição P. Fazer sol implica em que? Pedro ir à praia, que é justamente esse segundo aqui. Faz sol implica em que? Faz sol implica em Pedro ir à praia. Certinho, marcamos aqui que está correto. Agora, o item 3 e o item 4, ele diz o seguinte, ó, fazer sol é condição necessária para Pedro ir à praia e fazer sol é condição suficiente para Pedro ir à praia. Um dos dois vai estar errado, porque aqui ele está colocando como condição necessária e condição suficiente a mesma situação. E o correto, o que vai ser? Que o P ele é condição suficiente para quê? Então, como ele escreveu aqui fazer sol condição suficiente para quê no item 4, esse aqui está certo e esse aqui está errado. Com os resultados, né? Observando aqui que o 1, o 2 e o 4 estão corretos. Ó, 1, 2 e 4 estão corretos e apenas o 3 está errado. A gente consegue fazer a análise das alternativas. Eu vou começar fazendo aqui pelos que só tem um item. A sentença 4 corresponde a uma proposição condicional. Corresponde, então está correto? Eu vou marcar como correto e eu vou lembrar, olha, eu estou procurando a incorreta, eu estou procurando a minha situação que está errada. Então, vou para o próximo item. Item 2 aqui, ó. Eu estou fazendo de baixo para cima porque só tem um para a gente avaliar. A sentença 2 corresponde à proposição condicional. Correto. Sentença 2 também corresponde. A sentença 3 corresponde a uma proposição condicional. Se faz sol, Pedro vai à praia? Não. A sentença 3 está errada. Então, o item C é o que apresenta uma alternativa incorreta. Porém, eu discordo porque essas duas aqui também estão incorretas. Apenas as sentenças 1 e 4 correspondem à proposição condicional? Não, nós vimos que o 1, o 2 e o 4 correspondem. Então, esse item aqui também estaria errado. Poderia ser uma das respostas. Apenas as sentenças 1 e 2 correspondem à proposição condicional? Não. 1, 2 e 4 correspondem. Então, aqui também estaria errado. Mas a banca deu como gabarito o item C. Fica como treino, lembrar que a banca está levando em consideração o que não vai estar exatamente aqui na lista de variações gramaticais da proposição condicional.
sejam duas proposições lógicas simples, A e B, e a representação simbólica para a negação e os conectivos lógicos abaixo listadas, considere as proposições enumeradas. Então, ele me dá aqui as representações de negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, e lista 3 proposições compostas. Uma tautologia é uma proposição lógica que pode assumir valores verdades e verdadeiros, e a antinomia é a negação de uma tautologia, e, portanto, é uma proposição composta que resulta apenas em valores lógicos falsos. Assinale a alternativa que corretamente classifica as proposições completas enumeradas nesses termos. Então, a primeira proposição é essa daqui, nós temos uma conjunção. Antes de fazer a conjunção, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tabela verdade de uma conjunção. Então, vou colocar aqui duas proposições quaisquer. Vou colocar as possibilidades de valores lógicos para essas proposições. Opa, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso e falso. Aqui do lado eu vou colocar a conjunção entre P e Q, só para a gente relembrar. A conjunção ela só será verdadeira quando ambos os valores forem verdadeiros. Então, a gente coloca aqui verdadeiro na primeira linha e no restante dos casos vai ser falso. Só que a gente vai fazer a conjunção entre A e não A. Então, temos aqui a proposição A, temos a proposição não A. Uma proposição ela vai admitir dois valores lógicos na hora de construir a tabela verdade. Então, ela vai poder ser verdadeira ou vai ser falsa. Quando a gente faz a negação, aqui vai ser falso e aqui verdadeiro. Agora, a gente vai fazer a conjunção entre eles dois. Então, aqui vai ser A e não A, que é justamente o que está aqui no item 1. Uma conjunção entre duas proposições, se eu tiver um valor falso, o resultado lógico é falso. Então, em ambas as situações aqui, deixa eu marcar aqui com marca-texto. Como nós temos aqui uma conjunção, olhando para uma conjunção, quando eu tenho um dos valores lógicos falsos ou os dois, o resultado lógico é falso. E o que acontece aqui é que temos um falso. Então, o resultado lógico vai ser falso. Esse resultado lógico aqui garante que nós temos o quê? Uma antinomia, que é a negação de uma tautologia e, portanto, uma proposição composta que resulta apenas em valores lógicos falsos. Então, nós já temos a nossa resposta, só que a gente vai fazer tudo, tá? Aqui nós temos o item 1 como antinomia e já temos a resposta na letra A. Só que a gente vai fazer aqui o item 2 e o item 3. O item 2, ele aborda aqui uma disjunção, um ou. Então, vou fazer o ou entre P e Q. P ou Q, nós vamos ter esse valor lógico aqui falso, porque no ou só temos uma linha que é falsa, que é quando eu tenho todos os valores, né, ambos os valores falsos. O restante vai ser verdadeiro. Então, agora a gente vai fazer essa situação aqui. Só que essa situação, se a gente reparar, aqui eu tenho A e B, certo? A e B. E aqui eu tenho A e B também. Então, essas proposições, elas são iguais. Elas são iguais. Então, o resultado dessa proposição aqui, do A e B, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Então, ao invés de fazer assim, ó, deixa eu fazer certinho aqui. Ao invés de fazer A e B e fazer todas as possibilidades, eu já posso fazer direto A e B. Eu posso dizer o seguinte, olha, A e B, essa proposição aqui, ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Ela só vai ter essas duas possibilidades. Quando eu faço a negação entre A e B, eu também vou ter apenas duas possibilidades. No caso aqui vai ser falso ou verdadeiro. E quando a gente faz a conjunção, A e B, a conjunção não, a disjunção, no caso ou não A e B, o que a gente vai ter? A gente vai ter verdadeiro e verdadeiro. A gente vai ter uma tautologia, porque o verdadeiro com falso vai gerar um resultado verdadeiro e o falso com verdadeiro também vai gerar um resultado verdadeiro. Então, nesse caso, nós temos uma tautologia. Confere. Agora, a gente vai verificar o item 3. O item 3 ele está abordando aqui um bicondicional. Então, a gente faz a proposição aqui do tipo bicondicional. Bicondicional ele vai ser verdadeiro quando ambos os valores forem iguais. Então, eu vou ter a primeira linha e a última linha verdadeira e as duas linhas centrais falsas. E agora a gente vai aplicar nessa situação. Só que antes de aplicar, olha só, é importante conhecer bem as proposições. Aqui nós temos uma proposição que é do tipo condicional, onde eu tenho não B, se não B, então não A. Eu vou aplicar uma equivalência aqui que se chama contrapositiva. Eu vou inverter a ordem e vou negar em ambos os lados. Então, quando eu inverto a ordem do A com o B e nego, eu vou negar essa proposição, não A vai passar a ser A,
e não B vai passar a ser B. E aí note que eu vou ficar com uma situação semelhante à do item 2. Eu vou ficar com se A, então B, como uma proposição, que vai admitir verdadeiro ou falso. Eu não preciso fazer todas as combinações. E aqui eu vou ter a negação. Opa, eu vou ter ela mesma, né? Na verdade, quando a gente faz aqui a proposição, vai ter ela mesma. Então, eu vou ter novamente. E aí eu vou ter verdadeiro e falso. Vou estar fazendo ela, só que aqui a nossa união entre essas proposições, se A, então B, se e somente se A, então B, vai estar ligado aqui pelo um bicondicional. Então, quando os valores são iguais, o resultado lógico é verdadeiro. Como eu vou ter verdadeiro e verdadeiro, o resultado lógico fica verdadeiro, falso e falso, o resultado lógico fica verdadeiro. Então, aqui também é uma tautologia. Por isso que a resposta correta vai ser a letra A. Confere todas as informações e todas as tabelas verdades. Eu vejo você na próxima resolução. Questão 47 da IBFC trabalha com um assunto chamado tautologia. Então, nós vamos verificar qual dessas informações aqui está incorreta. É sabido que tautologia é uma proposição cuja tabela verdade sempre resulta em valores lógicos verdadeiros. Então, aqui é uma questão basicamente de aplicação do conhecimento de tabela verdade. Sendo P uma proposição lógica, assinale a alternativa incorreta. Aqui está errada. Então, nós temos aqui a primeira situação, onde nós temos a proposição P. Os valores lógicos de uma proposição podem ser verdadeiros ou falsos. Apenas esses dois. Cada proposição, ou ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Quando a gente tem aqui uma negação da proposição P, os valores vão ser falso ou verdadeiro. Vai ser o contrário do que está aqui. Agora a gente vai testar essas possibilidades. O primeiro caso vai ser com a disjunção, que é o ou. Então, vamos ter aqui P ou não P. Quando nós temos uma disjunção, e aí eu vou fazer a tabela verdade de duas proposições quaisquer para a gente poder analisar, eu vou colocar aqui duas proposições, P e Q. Vou colocar todas as possibilidades de valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E daqui a gente vai tirar as possibilidades. Como aqui é um ou, primeiro a gente vai fazer a tabela verdade do ou. P ou Q. Na proposição do tipo disjunção, nós só temos um resultado falso, que é esse aqui, quando ambas as proposições são falsas. O restante dos casos vai garantir um resultado verdadeiro. Então, para nós aqui, como eu tenho um verdadeiro nessa linha e um verdadeiro nessa daqui, então o resultado lógico vai ser verdadeiro. Como todas as linhas da tabela verdade está sendo verdadeiro, significa que é um caso de tautologia. Então, aqui ele está dizendo, P ou não P é um caso de tautologia. Isso é verdade e o que ele está querendo é o que está incorreto. Então, vamos em busca da nossa incorreta. Vamos voltar aqui o lápis para a mesma cor que estava antes. Agora, a gente vai ter o seguinte, P e não P. Então, vou fazer aqui com essa corzinha mesmo, um azulzinho, só que a gente vai fazer um I agora. Primeiro, a gente vai montar essa tabela verdade para a gente aplicar lá embaixo. Aqui no I, nós vamos ter apenas a primeira linha verdadeira, quando eu tenho ambas as proposições lógicas verdadeiras, o restante dos casos vai ser falso. Então, esse conhecimento é o que a gente precisa para poder fazer nossa questão. Agora, nós vamos ter P e não P. No I, o que acontece? Quando nós temos um dos dois falsos, ou ambos, o resultado lógico é falso. Ele só vai ser verdadeiro, só vai dar esse resultado aqui, se ambas as proposições simples fossem verdadeiras. Como aqui no caso não temos ambas verdadeiras, o resultado aqui vai ser falso. Falso e falso, tá? Vamos para o próximo. O próximo nós vamos ter um I, só que note que eu vou fazer a negação desse resultado lógico aqui. A negação desse resultado lógico. Esse resultado lógico nós já temos, que é falso e falso. Então, quando a gente fizer a negação de P e não P, o que vai acontecer? Nós vamos pegar esse valor que está falso e ele vai passar a ser verdadeiro. Aqui está falso, vai passar a ser verdadeiro. No caso do item B, ele fala que não é um caso de tautologia. Isso aqui está correto, eu não marquei, mas vou marcar agora. E aqui, nesse caso, ele está dizendo que não é um caso de tautologia. E o que acontece? Nesse caso aqui, como os resultados são sempre verdadeiros, deixa eu dar uma grifada, ó. O resultado aqui ficou verdadeiro porque foi a negação disso aqui que a gente já tinha feito. Isso aqui deu resultado falso e esse daqui vai dar ambos os resultados verdadeiros. Como nós temos aqui, é sabido que tautologia é uma proposição
cuja tabela verdade sempre resulta em valores lógicos verdadeiros, que é o que aconteceu aqui. Como ele está dizendo que não é uma tautologia, e a banca IBFC ela brinca muito com isso, do que é verdade, do que está correto e o que está incorreto. Então, nesse caso aqui, ó, essa proposição é um caso de tautologia. Como ele está dizendo que não é, ele está dizendo que não é um caso de tautologia, então esse item aqui está incorreto. Então, como ele está incorreto, por ele estar errado, vai ser o item que a gente vai marcar lá no gabarito. Então, muito cuidado, muita atenção com essa questão do correto e do incorreto, que a banca joga muito com isso aí. Eu vou fazer esses dois últimos aqui só para a gente verificar. Aqui nós vamos ter um bicondicional, então eu vou colocar a tabela verdade aqui do bicondicional. O bicondicional ele só vai ser verdadeiro quando tem ambas as proposições iguais, tá? É como se fosse uma balança, está em equilíbrio, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro e falso também vai dar verdadeiro. Aqui nós vamos ter dois casos como falso no miolo. Agora a gente vai fazer essa proposição aqui, ó, P, se e somente se, não P. Então, note que quando a gente faz aqui a proposição bicondicional entre verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. Entre falso e verdadeiro, o resultado lógico também é falso, que é justamente essas duas linhas aqui do miolo. É isso aqui que nós estamos fazendo. Aí o que ele está dizendo? Não é um caso de tautologia, verdade. Isso aqui não é um caso de tautologia, porque se fosse tautologia, o resultado seria sempre verdadeiro. Quando a gente faz a negação de P, se P, então, P, se e somente se, não P, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Aí, nesse caso aqui, nós passamos a ter uma tautologia. E note que ele coloca, é um caso de tautologia. Então, ele me dá aqui as informações de forma correta. É importante demais fazer todas as alternativas, principalmente se você está estudando para a prova, para poder você pegar cada detalhe que a banca gosta de colocar nas questões. Então, aqui o item que vai estar correto vai ser a letra C, pois esse item apresenta uma informação que está incorreta. Observe a sentença. Se a proposição lógica P é falsa, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta. Então, nós vamos considerar essa proposição como falsa e queremos saber o que acontece com essa sentença. Aqui nós temos duas formas de resolver a questão. Se a gente considerar apenas essa linha da proposição aqui P como falsa, nós vamos analisar o seguinte, ó. Falso, então não que, porque eu sei o valor lógico da proposição P. E aqui eu vou ter um bicondicional. E aqui eu vou ter a conjunção, que vai ser R e falso, tá? Esse Fzinho aqui indica falso. Eu vou considerar nessa resolução que você consegue fazer a tabela verdade de todas as proposições. Então, eu vou aplicar direto a tabela verdade da conjunção e do condicional antes de fazer o bicondicional. Então, como é que vai ficar? Aqui a tabela verdade da conjunção, quando eu tenho um valor lógico falso, o resultado disso aqui, o resultado vai ser falso. Então, aqui vai ficar falso. Aqui vai ficar o nosso bicondicional. E aqui do outro lado, quando eu tenho a primeira parte da minha condicional, que é o se então falsa, o resultado lógico dele é verdadeiro. Isso vai vir de onde? Da tabela verdade. Já já eu vou fazer com toda a tabela verdade. Aqui no bicondicional, se as proposições têm valores lógicos diferentes, o resultado lógico vai ser falso. Se fosse V e V seria verdadeiro, se fosse F e F também seria verdadeiro. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que quando o valor lógico da minha proposição P ele é falso, o resultado lógico é falso. Eu não posso analisar aqui como uma tautologia ou como uma contradição, porque para analisar como tautologia ou contradição, eu preciso fazer todas as linhas da tabela verdade dessa proposição composta. Então, esses dois a gente poderia descartar de cara. A sentença é verdadeira sempre que a proposição P é falsa? Não. Quando a minha proposição P ela é falsa, o resultado lógico da minha sentença vai ser falso. A sentença é falsa sempre que a proposição P é falsa. Então, isso aqui é o que nós temos como correto. A sentença é verdadeira sempre que a proposição P é verdadeira. Aqui nós não temos esse resultado porque a gente considerou falsa. O que a gente vai fazer agora? A tabela verdade completa e analisar para ver se eu tenho uma tautologia, uma contradição e o que acontece quando a proposição P ela é verdadeira. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui a proposição P, proposição Q e proposição R. Valores lógicos, a gente precisa colocar todas as possibilidades. Quantas linhas tem essa tabela verdade? Como eu tenho 3 proposições simples, eu vou ter 2 elevado à terceira, que é o número de linhas da tabela verdade,
que vai dar 8. Então, eu já sei que são 8 linhas. Como que a gente faz? A gente coloca aqui 4 verdadeiros e 4 falsos. E agora a gente vai fazer aqui verdadeiro e verdadeiro, falso, falso. A gente vai fazer as combinações. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tudo bem. E no R a gente coloca verdadeiro e falso em cada um deles. Verdadeiro e falso até completar a nossa tabela. Beleza, agora a gente vai fazer a primeira parte, que são as negações. Então, dentro dessa proposição, eu tenho a negação da proposição que. Então, eu vou colocar aqui não que. Não que, como é que vai ficar? Se eu tenho verdadeiro e verdadeiro, falso, falso, na sequência, então aqui ficaria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. E eu não preciso mais da minha proposição que eu vou até eliminar. Na hora da prova dá para você riscar. Agora a gente vai trabalhar com essas três aqui. Proposição P, proposição R e proposição não que. Agora a gente vai fazer o que está dentro dos parênteses. Eu vou fazer primeiro esse condicional aqui, essa proposição, se P, então não que. E a gente vai lembrar o seguinte, na proposição do tipo condicional, eu só tenho uma linha que é importante de decorar, que é quando eu tenho verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. Em todos os outros casos, o resultado vai ser verdadeiro. Então, a gente vai observar se eu tenho essa combinação aqui, verdadeiro e falso. Então, eu vou ter ela aqui, ó, verdadeiro e falso, resultado lógico falso. Verdadeiro e falso, resultado lógico falso, na segunda linha. E depois eu não vou ter mais. Então, todos os demais casos vão apresentar um resultado lógico verdadeiro. Coloca verdadeiro para todo mundo. Agora, a gente vai fazer a conjunção entre R e P. R e P, conjunção. Qual é a linha importante? Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro garante um resultado verdadeiro. Então, a gente vai procurar essa linha aí. Na primeira eu tenho. Então, o resultado lógico aqui é verdadeiro. Deixa eu só ver aqui se está certinho. Eu estou fazendo R com P. Então, estou olhando. Ó, verdadeiro com verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Na segunda linha eu não tenho, coloco falso. Na terceira linha eu tenho, coloco verdadeiro. E nas demais linhas, todas elas serão falsas. Então, vou colocar aqui falso para todo mundo. Agora, a gente vai fazer esse bicondicional. Então, vou colocar aqui se P, então, não que, entre parênteses, se, somente se, R e P. Então, agora a gente vai fazer essa situação aqui. Deixa eu passar aqui só um tracinho. Para o bicondicional, o que eu tenho que lembrar? Que se eu tiver verdadeiro e verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Se eu tiver falso e falso, né, o resultado lógico também vai ser verdadeiro. Então, eu tenho essas duas condições que garantem o resultado lógico verdadeiro. E são elas que eu vou procurar na minha resolução. Então, vou vir aqui e vou pegar agora só daqui para frente, tá? Isso aqui, tudo isso aqui a gente já não vai usar mais. Tudo isso aqui você já não vai usar mais. A gente vai procurar aqui se tem valores iguais. Então, aqui eu vou ter falso, porque vai ser falso com verdadeiro. Depois eu tenho um resultado lógico verdadeiro, outro resultado lógico verdadeiro, e todos os demais casos vão ser falsos. Então, eu vou ter aqui 5 situações com resultado lógico falso. Agora, a gente consegue analisar, certo? Porque a gente vai fazer todas as nossas análises com base na nossa proposição P. Então, a gente vai analisar com relação a P e com relação ao resultado lógico. Então, eu vou tirar tudo, vou deixar só essas duas proposições, a proposição simples P e a proposição composta que foi fornecida para a gente analisar. Olha só o que ele está dizendo aqui. A sentença é uma tautologia? Não, para ser uma tautologia, todo mundo teria que ser verdadeiro. Então, está fora. A sentença é uma contradição? Também não, porque não deu todo mundo falso. Então, aqui é uma contingência. Nós temos um caso de contingência. A sentença é verdadeira sempre que a proposição P é falsa? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, se a gente vier aqui e considerar a proposição falsa, a proposição P, o resultado lógico vai ser sempre verdadeiro. E olha só o que a gente encontra. A gente encontra o resultado lógico sempre falso. Então, sempre que a proposição P é falsa, o resultado lógico que nós vamos encontrar, ele vai ser falso. Então, aqui nós temos errado. Olhando aqui o D. A sentença é falsa sempre que a proposição P é falsa, que é o que a gente encontrou, certinho. E a letra E, a sentença é verdadeira sempre que a proposição P é verdadeira. Então, se a gente considera aqui a proposição P verdadeira, note que eu vou ter aqui valores lógicos verdadeiros e falsos no resultado da minha proposição
composta. Então, esse item também vai estar errado. Então, a alternativa correta da questão, sem sombra de dúvidas, vai ser a letra D. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta uma tautologia. Tautologia é quando você tem a última coluna da tabela verdade sempre verdadeira. Então, o assunto de tautologia, contradição e contingência, ele requer o conhecimento da tabela verdade. Como que a gente procede para resolver esse tipo de questão? Nós vamos pegar a questão que está com a forma literal, a forma escrita realmente da proposição, vamos transformá-la para a forma simbólica e executar a tabela verdade, fazer a tabela verdade dessas proposições e verificar qual vai apresentar na última coluna sempre o resultado verdadeiro. Então, a primeira proposição aqui é Roberto é culpado ou Roberto é inocente. Como que a gente representa essa primeira proposição? Nós vamos representá-la como P ou não P. Por que ela vai ficar assim? Eu estou chamando aqui Roberto é culpado de proposição P, aqui é o meu conectivo, note que o assunto de tautologia ele está relacionado com proposições compostas, então vai aparecer um conectivo em cada um dos itens. Aqui nós temos o ou, que é a disjunção. E aqui não P, porque hora ele está dizendo que é culpado e hora ele está dizendo que é inocente, que é justamente a negação. Aqui nós vamos criar a tabela verdade, colocamos aqui a proposição P, a negação da proposição P, e aqui nós vamos fazer a disjunção, que é o ou, né? O ou é a nossa disjunção. E nós vamos colocar os valores lógicos de uma proposição P. Uma proposição simples, ela vai admitir dois valores lógicos. Ou ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa. E aí a gente coloca essas duas possibilidades aqui na tabela verdade. Então, colocamos aqui verdadeiro e falso. A negação de algo verdadeiro é algo falso e a negação de algo falso é que ele seja verdadeiro. Então, a gente tem aqui as nossas possibilidades. Agora, a gente vai fazer o ou. O ou, se tiver um dos valores lógicos ou ambos os valores lógicos verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Então, nesse caso aqui, dessa primeira proposição, a tabela verdade dela sempre gera um resultado lógico verdadeiro. Então, nós já temos aqui o nosso caso de tautologia, que é a letra A. Agora, a gente vai fazer os demais casos para verificar que nenhum deles vai dar o resultado lógico sempre verdadeiro. A segunda proposição tem aqui o seguinte, ó. Se Roberto é culpado, então é inocente. Note que aqui eu vou ter um condicional, eu vou ter uma proposição do tipo se P, então não P, certo? Eu estou fazendo um condicional entre essas duas proposições. Na proposição condicional, eu vou fazer a tabela verdade aqui de um condicional qualquer. Proposição P e Q, certo? Condicional entre essas duas proposições. A gente coloca aqui todas as possibilidades de valores lógicos. E vamos ter que lembrar o seguinte, quando eu tenho essa segunda linha, verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. Nos demais casos, o resultado é verdadeiro. Note que aqui na primeira parte aqui, onde nós colocamos as possibilidades de valores lógicos para P e não P, nós já temos verdadeiro e falso. Então, essa linha aqui vai me dar o resultado lógico falso quando eu tiver o condicional entre P e não P. Aqui eu vou ter um resultado lógico verdadeiro, só que como aqui apareceu esse F, eu não tenho uma tautologia. Nesse caso que apareceu verdadeiro e falso, o que eu tenho é uma contingência. Se aparecer todo mundo falso, na última coluna aqui, é uma contradição. Se aparecer todo mundo verdadeiro, é uma tautologia. Então, nesse caso, a letra B está fora, está errada. Na letra C, eu tenho duas proposições. Então, eu tenho uma proposição P, que está relacionada a Roberto, e eu tenho uma proposição Q, que está relacionada aqui a José. Então, eu tenho justamente essa tabela verdade. A tabela verdade de duas proposições unidas por um condicional. Então, eu vou ter verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro. Como eu não tenho todas as linhas como verdadeiro, eu tenho uma contingência, não é o que eu quero uma tautologia, que é o que a gente viu que vai ser na letra A. E a última opção, que é a opção aqui D, Roberto não é culpado nem inocente. Se ele não é culpado, se uma pessoa não é culpada, ela vai ser o quê? É inocente. É inocente. O nem é o conectivo I. Então, a gente vai representar como P e não P. Só que dessa vez eu tenho uma conjunção. Na minha conjunção, se um dos valores lógicos for falso, o resultado lógico é falso. Então, para esse caso aqui, que é o D, porque eu gosto de fazer todas as alternativas. No caso do item D, o que eu tenho é uma contradição, que a banca também gosta de cobrar. Às vezes ela pede uma tautologia e às vezes ela pede uma contradição. Então, nesse caso, como o resultado lógico das proposições sempre vai ser falso, aqui eu tenho uma contradição. Então, aqui é uma contradição
colocar assim só contra. Esses dois aqui, o item B e o item C, eu tenho uma contingência, porque elas apresentam valores falso e verdadeiro na tabela verdade, né? na última coluna da tabela verdade. E o da letra A vai ser a nossa tautologia, que é o caso clássico. O caso clássico é quando eu tenho P ou não P. Isso aqui é uma tautologia. Quando eu tenho P e não P, eu tenho uma contradição. Esses são os casos clássicos que geralmente caem nas provas. Alternativa correta da questão, letra A. Antes de resolver essa questão, eu vou te dar um macete, tá? Um bizu para você resolver questões que envolvam tautologia e contradição. Normalmente, quando a questão aborda tautologia, nós temos o caso clássico de tautologia, que é a proposição P ligada pelo conectivo ou à proposição não P. Esse caso aqui sempre vai dar uma tautologia. E uma contradição vai ser quando a gente tiver a ligação feita pelo I. Então, quando a gente tem o P e não P, o resultado aqui vai ser sempre uma contradição. Basicamente, as questões da IBFC ela aborda esses dois pontos, e a gente vai verificar isso nessa questão. Uma questão que pede para que você determine se existe ou não tautologia e te entrega frases, você vai ter que converter essas frases para a linguagem simbólica, que aí sim você vai montar a tabela verdade e vai verificar. Porém, se você encontrar P ou não P, você já tem a tautologia procurada. Então, vamos para a nossa resolução. Tautologia é uma sentença cuja tabela verdade resulta apenas em valores lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale a alternativa correta que apresenta uma tautologia. Só lembrando que o conteúdo de tautologia ele vai estar dentro do conteúdo de tabela verdade. Então, é necessário que você tenha o conhecimento de tabela verdade para poder você conseguir avaliar se as proposições são ou não tautológicas. Então, aqui nós temos, se eu estou certo, então você está errado. Note que aqui tem eu e aqui tem você. Então, basicamente, aqui nós temos duas proposições. Eu posso dizer que eu tenho a proposição P, se P, então Q. E quando a gente faz a tabela verdade dessa proposição composta, o que a gente vai encontrar? Colocamos aqui os valores lógicos para as proposições P e Q, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso e falso. É importante você sempre estar fazendo a tabela verdade para praticar. Agora a gente vai fazer esse condicional entre essas duas proposições. No condicional, nós só temos uma linha que o resultado é falso, que é quando eu tenho verdadeiro e falso. Então, a gente marca aqui que é falso, os demais casos a gente coloca verdadeiro. A tabela verdade aqui dessa proposição, ela é uma contingência, pois ela apresenta valores verdadeiro e falso. Vamos para o próximo, letra B. Eu estou certo, ou eu estou errado. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu posso dizer que essa proposição eu estou certo é uma proposição P, aqui o meu conectivo é o ou está aqui, e aqui eu estou errado seria o não P. Note que essa proposição é exatamente esse caso clássico. Quando a gente faz a tabela verdade dessa proposição, e aí nós vamos fazer essa tabela verdade, colocamos a proposição P, colocamos a proposição não P e fazemos a ligação entre elas pelo ou. Então, uma proposição ela vai ter dois valores lógicos, né? Duas possibilidades, verdadeiro e falso. Quando a gente faz a negação do verdadeiro, fica falso. Quando a gente faz a negação do falso, fica verdadeiro. Como aqui eu tenho um ou, na tabela verdade do ou, se um dos valores for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, já tem aqui o meu caso de tautologia, que é justamente esse caso clássico. Alternativa correta da questão, letra B. Vamos ver os demais casos, a gente vai verificar que eles estão errados. Aqui eu tenho um i, certo? Aqui eu vou fazer a ligação dessas duas proposições aqui, a proposição P e a proposição não P, porque aqui eu vou ter a mesma situação, eu estou certo e errado, não tem como ele estar certo e errado, então eu vou ter aqui a proposição P e a proposição não P, só que dessa vez eu não vou fazer uma disjunção, eu não vou fazer o ou, eu vou fazer uma conjunção que é o I, P e não P, e vai dar o resultado aqui que eu estou falando, que é uma contradição, o valor lógico sempre vai ser falso, por quê? Verdadeiro com falso no meu i gera um resultado falso. Falso com verdadeiro vai gerar também um resultado falso. Então, aqui eu tenho um caso de contradição. Vou colocar aqui só como contra, tá? Que é esse daqui. E aqui eu tenho o caso clássico da minha tautologia. Tautologia, que é a minha resposta correta. E se a gente avaliar aqui o nosso ou eu estou certo, ou estou certo. Tá? Aqui eu tenho um ou, só que aqui eu estou fazendo entre P e P, tá? É a mesma proposição. Eu vou fazer a tabela verdade do ou, tá? A tabela verdade do ou, ela funciona da seguinte forma.
aqui é o símbolo dela, é um Vzinho cortado, e se eu tiver os dois valores iguais, o valor lógico dela vai ser falso. Então, nesses dois casos aqui, eu tenho falso. Eu tenho que ter apenas um valor verdadeiro, ou o P ou o Q. Por isso que ela é o ou, é a disjunção exclusiva, um exclui o outro. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter verdadeiro e verdadeiro. Quando a gente monta a tabela verdade, montando a tabela verdade entre P e P, eu vou até apagar isso aqui tudo. Agora a gente vai fazer utilizando o ou, tá? Apaga isso aqui. Só que dessa vez eu vou ter a mesma proposição, porque ele está usando aqui eu estou certo, eu estou certo. Então é P e P. Então aqui vai ser verdadeiro e verdadeiro, e aqui falso e falso. Olha só o que vai dar com o meu ou. Meu ou vai dar exatamente o quê? Falso, falso. Então, se a gente faz o ou entre a mesma proposição, entre P e P, o que a gente encontra? Encontra uma contradição, porque eu vou encontrar os valores lógicos sempre falsos. Sempre que eu tenho os valores iguais, quando eu tenho ou, o resultado lógico é falso. Então, aqui nesse caso é uma contradição. Eu gosto sempre de fazer todas as opções, analisar todas as opções, porque pode ser que em outra prova caia outra parte aqui do que está sendo avaliado, né? Do que tem nas alternativas. Nesse caso, a alternativa correta da questão vai ser a letra B, que é o caso clássico, P ou não P. Esse é o caso clássico da tua tautologia, beleza? Tautologia é o nome dado a uma proposição que resulta apenas em valores verdadeiros, consideradas todas as possíveis valorações lógicas. A proposição obtida pela negação de uma tautologia é, portanto, sempre falsa e constitui o que se chama de antinomia e corresponde a um paradoxo. Considere a proposição composta, o time ganha ou o time não ganha, e assinale a alternativa que corretamente identifica a antinomia correspondente a ela. Então, olha só, o que a questão está dizendo? A questão está trazendo para você o conceito de tautologia e o conceito de contradição, que a banca IBFC, caso você esteja estudando para concurso da IBFC, ela vai estar utilizando o conceito de contradição como antinomia, que é a negação de uma tautologia. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa proposição aqui, essa proposição que foi fornecida, que está em forma literal, vamos transformar essa proposição na forma simbólica. Então, aqui a gente vai considerar o time ganha uma proposição P. Aqui nós temos o conectivo, que é o ou, colocamos aqui o Vzinho, e não P, né? Porque aqui ele está colocando o time ganha e o time não ganha. Então, aqui o não pode ser representado por um tio e pode ser representado por uma cantoneira. Isso também varia de banca para banca. No caso aqui dessa questão da IBFC, ela não leva em consideração qual é o símbolo que você vai utilizar. Então, aqui, essa proposição, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai pegar essa proposição aqui e vai aplicar a negação. Porque ele já está garantindo aqui, ó, considere a proposição composta, o time ganha ou o time não ganha, e assinale a alternativa que corretamente identifica a antinomia correspondente a ela. Então, ele está dizendo basicamente que nós temos uma proposição tautológica. E caso você não saiba fazer a prova, eu vou mostrar para você que ela é uma tautologia. Como que a gente faz isso? A gente considera aqui a proposição P, a proposição não P, e vai fazer esse ou entre essas proposições. Então, a gente coloca aqui P ou não P. Aqui a gente coloca verdadeiro e falso. Toda proposição simples, ela só vai admitir dois valores lógicos. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, certo? Quando a gente faz a negação da proposição, aqui fica falso e aqui fica verdadeiro. Agora a gente vai fazer esse conectivo aqui, essa proposição composta. Como aqui é uma disjunção, se eu tiver um dos valores lógicos verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, garante para mim que essa proposição ela sempre será verdadeira. Quando a gente faz a negação de uma proposição que é verdadeira, ela passa a ser falsa. É justamente o que nós queremos. Só que aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a aplicação, e aí vai depender do que está escrito lá no edital, tá? Pode aparecer o que eu vou fazer agora como leis de Morgan. Leis de Morgan é justamente a negação do i e a negação do ou. Então, como que a gente vai fazer essa negação? A gente vai negar ambas as proposições e trocar o ou pelo i. Então, já sabemos que esse ou aqui vai passar a ser um i. E como eu vou fazer a negação, aqui vai ficar não P e aqui vai ficar P. Então, a gente vai ter que procurar a escrita no texto que esteja da seguinte forma: o time não ganha, tá? E aí eu vou fazer a negação aqui em cima mesmo. Como que essa frase aqui, que é uma tautologia, vai passar a ser uma antinomia?
A gente vai trocar o ou pelo i, esse ou aqui vai passar a ser um i, aqui vai ficar o time não ganha, certo? O time não ganha e o time ganha, porque a gente vai tirar esse não. Neguei ambas as proposições e troquei o ou pelo i. Bom, agora a gente procura nas alternativas qual vai estar escrita desta forma aqui. A gente precisa dessa forma na escrita para poder ter a correta. O time não ganha, olha só, o time não ganha e o time ganha. Note que o ou tem que sair, tá? Aqui aparece o time nem ganha nem perde, muito pelo contrário. Então aqui, se ele nem ganha nem perde, ele empata. Aqui seria justamente a abordagem do terceiro excluído. No caso de uma proposição, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Não vai admitir uma terceira opção. Aqui ele teria aqui uma terceira opção que seria o empate. Se ele nem ganhou nem perdeu, teria o empate, seria uma terceira opção. Para nós não serve. E aqui eu tenho um condicional, se o time ganha, então ele perde. Se o time ganha, então ele perde. E lembrando que quando a gente fala aqui em proposições, aqui seria uma proposição P e aqui seria uma proposição Q. E aí, nesse caso, você teria que fazer a tabela verdade de um condicional, né? Proposição P e Q, fazer o condicional aqui entre os dois, todas as possibilidades de valores lógicos. Note que com o tempo você vai fazer também rápido assim com essa habilidade. Aqui vai ser falso, só tem uma opção falsa. O restante é verdadeiro. E eu preciso que todas as linhas sejam falsas. Então, nesse caso, a nossa alternativa correta vai ser sim a letra C, tá? A letra C. Eu vou só recapitular, porque esse tipo de questão é o tipo de questão que a banca gosta de cobrar. Ela te dá aqui todas as informações, o que é uma tautologia, o que é uma antinomia, te dá uma proposição que é uma proposição tautológica e para que você encontre antinomia, você vai fazer a negação dessa tautologia, a negação de P ou não P, escrevendo em linguagem simbólica, vai ficar não P e P. Procurou no texto, encontramos essa proposição aqui na letra C, marcamos e pronto, está feita a resolução. Uma antinomia é uma proposição oposta a uma tautologia e sempre expressa uma contradição. Então, no caso, uma antinomia sempre vai trazer valores falsos. Por sua vez, uma tautologia é uma proposição que pode apenas resultar em valores lógicos verdadeiros. Então, vamos anotar aqui. A antinomia, que é o azinho, sempre terá valores falsos, enquanto a minha tautologia sempre apresentará valores verdadeiros. Aí ele me dá um exemplo aqui de tautologia. O time ganhará, proposição P, aqui o nosso conectivo ou, o time não ganhará. Então, aqui é a negação de P. O caso clássico de uma tautologia. Proposição unida por uma disjunção com a sua negação. Esse é o caso clássico. E a banca gosta de cobrar muito isso aqui. Considere um conjunto T. Então, agora ele vai falar sobre os conjuntos, a representação da antinomia e da tautologia dentro de conjuntos. Considere um conjunto T que contém proposições que são tautologias. Então, nós vamos ter aqui um conjunto que a gente vai chamar de T, que serão as tautologias, representada como diagrama de Venn. Assinale a alternativa que corretamente identifica em cinza claro, o conjunto correspondente às afirmações que são antinomias. Então, em cinza claro, nós vamos ter as antinomias. Então, vamos ter aqui, ó, na letra D tem cinza claro, na letra C tem, na letra B tem, mas na letra A ele está colocando a antinomia no cinza escuro. Então, a gente já tem um item aqui que está errado. Isso aqui já está errado, a gente já pode eliminar. E o conjunto correspondente às afirmações, o conjunto correspondente às afirmações que são antinomias, A em cinza claro e em cinza escuro, a região onde estariam as proposições resultantes da negação das antinomias. A negação de uma antinomia é justamente a minha tautologia. Então, a gente já sabe que o escuro tem que ser a tautologia. O que acontece nesse tipo de questão? Como nós temos situações que são totalmente distintas, proposições que são verdadeiras e proposições que serão falsas, proposições que serão tautológicas, que sempre apresentarão resultados verdadeiros, com o cinza escuro, e proposições que sempre apresentarão resultados falsos, que são as antinomias ou as contradições. Então, nesse caso, esses diagramas eles têm que estar separados, eles não podem estar juntos, não pode existir intersecções ou um estar contido no outro. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso, olha só, na letra B eu tenho o A contido em T, A contido em T, que é um item que vai estar errado. Eu não posso ter proposições falsas.
dentro de proposições verdadeiras. Ou vai ser falsa ou vai ser verdadeira. Eu não posso ter os dois. Aqui eu teria intersecções. Nesse caso aqui, eu estaria violando o princípio do terceiro excluído, porque eu teria proposições verdadeiras vindas da tautologia e proposições falsas vindas aqui da antinomia. Então, eu teria verdadeiro e falso. Uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, isso aqui também estaria errado. A gente vai descartar. E aqui eu tenho uma situação que está correta, que é quando eu tenho diagramas disjuntos. Aqui eu teria proposições falsas e do outro lado proposições verdadeiras, sendo aqui o nosso item correto. Letra D é uma questão bem interessante que ela aborda a parte de tautologia e contradição dentro de diagrama de Venn. Se uma proposição composta P implica numa proposição composta Q, é correto afirmar que, olha só, a banca foi na ferida do concurseiro. Presta bem atenção. Aqui ele está colocando uma proposição composta, tá? Ele não está colocando uma proposição simples. Então, ele está unindo aqui duas proposições compostas através de uma implicação. O que muita gente fez e errou a questão foi o seguinte, e até falou, olha, tem que anular essa questão e tal. Pegou duas proposições, P e Q, fez a implicação entre essas proposições, deixa eu colocar até minúsculo como ela utilizou, tá? Fez a implicação, considerando essas proposições como proposições simples. Só que a questão foi bem clara, ela colocou aqui que são duas proposições compostas. Se a gente utilizar duas proposições simples, colocar aqui todas as possibilidades de valores lógicos e construir a tabela verdade, realmente a gente não vai encontrar resposta. Por quê? Porque eu vou encontrar uma contingência, eu vou encontrar na minha resolução uma tabela verdade que apresenta valores verdadeiros e falsos. Só que isso aqui, se eu tivesse proposições simples. Nesse caso aqui, que são proposições compostas, a gente vai aplicar um teorema e ele diz o seguinte, olha só, isso é um teorema lá das implicações lógicas. A proposição P, sendo ela composta, certo? Ela implica na proposição Q também composta, né, formada por outras proposições, isto é, P, se P, então Q, se e somente se a condicional, presta bem atenção, a condicional entre essa proposição P, que é uma proposição composta, e a proposição Q, que também é uma proposição composta, é tautológica. Por isso que nessa questão a alternativa correta foi a letra A. P condicional Q é tautologia, porque ele está obedecendo exatamente um teorema. Então, uma questão como essa, dificilmente você vai conseguir eliminar e anular, porque a banca ela vai literalmente naquela parte onde o concurseiro ele não está acostumado a fazer, que é a leitura mais profunda. A banca IBFC ela procura sempre resolver as suas questões, né? No caso, trazer as suas questões para o seu concurso das partes bem específicas. Então, o que eu aconselho para você fazer nesse tipo de situação é joga o jogo da banca. Quem dita as regras de como vai ser o concurso vai ser a banca. Então, se a banca gosta de trazer esse tipo de teorema, procurar fazer questões que sejam semelhantes, né? Questões que tenham esse mesmo formato, caso a banca tenha poucas questões nesse formato, já que ela gosta de trazer e praticar. De acordo com o raciocínio lógico proposicional, a proposição composta é uma contingência, tautologia, contradição ou equivalência. Nesse caso aqui, nós podemos ter uma contingência, que é quando eu tenho a última coluna da tabela verdade da proposição verdadeiro e falso, né, com valores lógicos verdadeiros e falsos. Uma tautologia, que é quando todo mundo é verdadeiro, ou uma contradição, que é quando todo mundo é falso. Nós não vamos ter uma situação de equivalência aqui. Nesse tipo de resolução, dá para a gente aplicar aqui uma simplificação. Essa proposição que está dentro do parênteses, que seria aqui não que, se somente se R, eu vou estar chamando de W. Tá? Então, eu vou ter aqui o seguinte, P ou W, certo? P ou W, então, não P. E o resultado vai ser igual se a gente fizer considerando 3 proposições, montar a tabela verdade com 3. A gente pode montar aqui apenas com 2. Então, montando com 2, a gente vai ter a proposição P, primeiro, né? A gente coloca aqui a proposição P, depois a proposição W, colocamos as possibilidades de valores lógicos, então eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Essas são as combinações. E eu quero fazer aqui uma disjunção, que é o nosso OU. Então, na disjunção, eu tenho um critério, que é quando eu tenho as duas proposições simples que compõem uma disjunção sendo falsa, eu vou ter até o tracinho para não ficar uma disjunção exclusiva.
falso com falso, o resultado lógico é falso. Nos demais casos, o resultado é verdadeiro. Então, a gente já coloca aqui essas possibilidades. Agora, para a gente continuar, a gente vai fazer não P. Eu vou colocar não P aqui do lado. Não P vai ser justamente a negação do que tiver aqui na coluna da proposição P. Então, vai ficar falso. Deixa eu colocar aqui os valores de não P em preto. Aqui eu vou ficar com falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Aí eu vou pegar essas duas proposições e eu vou unir essas proposições através de um condicional. Então, eu vou pegar daqui para cá, ó, isso aqui eu já não preciso mais utilizar. Se eu quiser, eu posso até riscar aqui, ó, não preciso utilizar mais isso. Eu vou pegar essas duas proposições e vou fazer um condicional. Então, eu vou colocar até a setinha do condicional aqui. Então, lá na minha proposição condicional, só tem uma linha que é importante. Só tem uma linha que realmente define se a gente vai conseguir fazer as nossas tabelas rápido ou devagar. Quando eu tenho verdadeiro, então falso, o resultado lógico é falso. Em todos os outros casos, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, é isso que a gente vai procurar dentro dessa proposição. Verdadeiro, então falso, resultado lógico, falso. Verdadeiro, então falso, resultado lógico, falso. Aqui eu vou ter verdadeiro e aqui eu também vou ter verdadeiro. Como aqui na última coluna, que foi o resultado dessa proposição, o resultado na última coluna apresentou valores falso e verdadeiro. Logo, nós temos uma contingência. Tá? Para ser uma tautologia, todo mundo teria que ser verdadeiro. Para ser uma contradição ou uma antinomia, nós precisaríamos ter todo mundo falso. Questão 55 aborda o tema equivalências lógicas. Então, esse tema aqui é o tema que a banca, com certeza, se você estiver estudando para concurso da Banca BFC, ela vai colocar na prova. Por quê? Das questões que eu separei 195 questões de raciocínio lógico da Banca BFC. Eu acredito que 1/4 dessas questões seja apenas de equivalências lógicas. Então, equivalências lógicas é um assunto que a banca gosta de cobrar em seus certames. Vamos para a nossa resolução. A frase "não é verdade que Carlos é advogado ou Maria é dentista" é logicamente equivalente à frase. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar nessa resolução das questões da banca e BFC é a forma que ela coloca as suas questões. Então, quando ela coloca aqui "não é verdade que", ela está dizendo o seguinte: olha, essa frase que eu estou te dando ela é falsa e o que eu quero é a negação para que ela se torne verdadeira. Então, a gente vai pegar essa proposição composta, que é uma proposição do tipo disjunção. Como que você sabe que é uma disjunção? Porque tem a presença do ou. Então, nós temos uma proposição que é do tipo P ou que. Vamos aplicar a negação dessa proposição. Então, vamos colocar aqui um tiozinho para representar a nossa negação. E aqui, dependendo do que está lá no seu edital, pode estar como negação de uma proposição composta ou pode estar como leis de Morgan. Mas é a mesma coisa. Você vai trocar o ou pelo i. Você vai trocar o ou pelo i e vai negar ambas as proposições simples. Então, de cara, você já vai vir aqui nas alternativas e vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui a sua canetinha e vai procurar onde tem o i. Note que eu só vou ter o i aqui em duas opções, que é a letra A e a letra C. E agora a gente vai aplicar essas duas negações nessas proposições. Então, de forma prática, a gente vai pegar esse ou aqui, esse ou que já está no texto, né? De forma prática, você vem aqui no texto, você risca o ou, coloca um i e vai fazer a negação. No caso aqui, Carlos não é advogado e Maria não é dentista. E aí é a sua frase que você vai ter que procurar para marcar a alternativa correta. No caso, a letra A. Carlos não é advogado, note que aqui tem um não, o ou virou um i, e aqui eu tenho um não, Maria não é dentista. Então, muito cuidado em fazer as questões. Algo muito importante é você praticar utilizando as questões da banca. Caso a banca não tenha, você procura de outras. Mas se você tiver questões da banca, pelo menos uma ou duas, você consegue verificar qual é o formato que a banca vai colocar na prova. E aí você faz de espelho. Bom, beleza, se a banca gosta de colocar esse enunciado sempre colocando "não é verdade que", então vou procurar outras questões que sejam de negação e de equivalência que tenha escrito "não é verdade que", podendo até ser de outras bancas para poder aplicar nas minhas resoluções e eu poder treinar de forma correta. Questão 56 da EBFC, ela trabalha a parte de equivalências lógicas, certo? E ela nos dá uma frase. A frase "se a floresta for explorada, então os animais estão ameaçados" é logicamente equivalente à frase. Então, aqui nesse caso, nós queremos uma equivalência,
Queremos uma equivalência de uma proposição composta, onde nessa proposição composta nós temos um conectivo. Esse conectivo aqui é o se então. Uma condicional, no caso, nós temos uma proposição do tipo condicional. E antes de resolver a nossa questão, é importante que a gente lembre o seguinte. Quando eu tenho uma proposição do tipo condicional, do tipo se P, então Q, ela vai admitir dois tipos de equivalência. E se você souber fazer isso, com certeza, na hora da sua prova, você vai conseguir ganhar bastante tempo. Então, você pode ter aqui uma disjuntiva, que seria não P ou Q, onde esse teu conectivo aqui, que é o se então, ele sai e aparece aqui um ou. Note que em todas as alternativas não tem o ou, então significa que a banca não utilizou uma disjuntiva. Ele não usou isso aqui, ele usou uma contrapositiva. E como que funciona a contrapositiva? Você vai inverter a ordem das duas proposições. No caso, a proposição Q, que está no consequente, ela vai passar para o antecedente. E a proposição P vai passar para o consequente. Só que você vai ter que negar essas proposições. Então, o que você vai ter que marcar aqui antes de começar a fazer a resolução? Quem é a tua proposição P e quem é a tua proposição Q. Se você marcar elas, você já vai conseguir verificar quem foi para um lado e quem foi para o outro. Então, eu vou ter a floresta foi explorada com uma proposição P. Então, essa aqui vai ser minha proposição P. Os animais estão ameaçados é minha proposição Q. Tudo bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter a ordem. Eu sei que eu vou ter que fazer a negação, mas olhando para as alternativas, eu tenho que lembrar que essa parte, a floresta foi explorada, vai ter que estar depois do então. Então, quando eu olho aqui, ó, se ele não levou essa parte da floresta para o outro lado, essas três alternativas elas já estão erradas. Você já pode marcar como errado, certo? Já pode eliminar, no caso. Agora, você tem duas alternativas para analisar. A alternativa que está na opção D e a da opção E. Na opção D, você nota que aqui tem um não. Então, você vai verificar aqui, ó. Os animais estão ameaçados. Quando passar para o outro lado, você vai ter que fazer a negação. Então, você vai ter que incluir um não. Vai ficar os animais não estão ameaçados do outro lado, que é justamente o que a banca coloca aqui na letra D. E depois do então, você vai ter que colocar também a negação de a floresta foi explorada. Então, aqui a gente coloca um não. Ó, a floresta não foi explorada e joga para o outro lado. Está aqui a minha proposição equivalente. Então, vamos marcar a letra D, que é a alternativa correta, e seguir para a próxima questão. Porém, antes de seguir para a próxima questão, o que eu vou fazer? Eu vou te dar uma dica. Olha, se você está estudando para um concurso de uma determinada banca, como é o exemplo aqui da banca IBFC, e você está verificando que a banca cobra a parte de equivalências lógicas e usa o condicional, como você faz para treinar esse tipo de situação para chegar bem na prova? Você vai pegar, pode até ser de outras bancas também, pelo menos umas 10 ou 20 questões só de equivalência que envolvam a proposição do tipo condicional e vai resolver. Com certeza você vai conseguir memorizar esses dois processos aqui, que é a equivalência utilizando uma disjunção, uma disjuntiva ou uma contrapositiva, e com certeza você vai fazer uma ótima prova. Considerando a frase, se a chuva foi forte, então a maré subiu, assinale a alternativa que apresenta uma frase que é logicamente equivalente. Então, quando a gente trabalha com a parte de raciocínio lógico e cobra, né, a banca está cobrando a parte de equivalência, qual é o primeiro passo para resolver a questão? O primeiro passo é você identificar o conectivo. Então, nessa proposição que foi dada, que é uma proposição composta, nós vamos ter uma proposição do tipo condicional. Nós temos um se então. E agora, o que você vai fazer? Você vai representar essa proposição de forma simbólica. Então, você representa ela como se P, então Q, e coloca as possibilidades de equivalência. Uma proposição do tipo condicional ela vai admitir dois tipos de equivalência, né? Duas possibilidades. Ou uma disjuntiva, onde você nega a primeira parte, troca o se então pelo ou e mantém a segunda parte, ou uma contrapositiva, onde você nega ambas as proposições e vai inverter a ordem. Então, você vai ter um ou como resposta, vai aparecer um ou você vai ter um se então. Aí você vai olhar aqui nas alternativas, agora você vai fazer por eliminação. Tudo bem, esse se então, ele pode se tornar um ou. Só que se ele se tornar um ou, eu vou ter que negar essa primeira parte, a chuva foi forte, e vou ter que manter essa segunda parte aqui, a maré subiu. Aí eu vou olhar dentro das minhas alternativas que eu só tenho esse aqui que tem o ou. E eu vou analisar se foi feito isso. Para que seja o ou, ó como é que ficaria. A gente eliminaria aqui e aqui, esse sim então, trocaria aqui pelo um ou e colocaria um não aqui, fazia negação. A chuva não foi forte ou a maré subiu. Comparando aqui, ele faz a negação da primeira parte, ele coloca o não P,
só que ele nega também a segunda parte. E essa negação da segunda parte, isso aqui faz com que a letra E esteja errada. Beleza, se a letra E está errada, a gente já vai eliminar ela. Vou colocar um xzinho aqui. Temos uma contrapositiva. Para que a gente tenha uma contrapositiva como resposta, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que manter o sim então. Então, no caso aqui, de A até D, todas mantiveram o sim então. Só que a gente vai ter que lembrar o seguinte, ó. Eu vou ter que trazer essa parte aqui, a maré subiu para frente. Ela está no consequente, vai ficar aqui no antecedente, que são os nomes dados. Aqui é a proposição composta do tipo condicional. Aqui é o antecedente. E o que aqui vai ser o consequente. Então, a gente vai negar o consequente e vai trazer ele para frente. Então, só em saber isso, eu já consigo eliminar mais coisa. Por quê? Como eu tenho aqui que a maré subiu, quando eu jogar para frente, vai ficar a maré não subiu. Aí eu vou olhar aqui nas minhas alternativas, quem está escrito assim, ó. A maré não subiu, a maré não subiu. Aqui ele manteve, então esse está errado e esse está errado. Agora eu vou olhar a segunda parte, né? Eu vou levar essa proposição P, que está escrita a chuva foi forte, como a chuva não foi forte, para poder ficar correto. E aí eu observo que a resposta correta vai estar aqui na letra A. Então, questão 57, resposta correta, letra A. O trecho abaixo é do soneto de Pablo Neruda, retirado de uma tradução para o português popular na rede de computadores. Então, a banca IBFC, assim como outras bancas maiores, elas gostam de colocar um texto e, em cima desse texto, elaborar a sua pergunta. Neste trecho, vemos um conflito que inspira o poeta, que pode ser trocado pela proposição composta. Aí entra a parte de raciocínio lógico, realmente. Ele está pegando esse trecho, está dizendo que pode ser trocado por uma proposição composta, e ele dá essa proposição composta. Se começa, então termina. Está aqui nossa proposição composta. A partir dela, considere as afirmações derivadas, tá? Ele coloca aqui abaixo, mas eu dei uma reestruturada, são essas três aqui. Então, nós temos uma proposição composta e temos três informações derivadas dessa informação aqui. Se começa, então termina. Com respeito à lógica proposicional, assinale a alternativa que caracteriza cada afirmativa com respeito à proposição original. Então, o que a questão está querendo? Ela está querendo saber dessas proposições que ele está me dando aqui, 1, 2 e 3, quem é equivalência e quem é negação. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pegar essa proposição, você vai reescrever ela na forma simbólica. Então, tem uma proposição do tipo condicional, que é um se P, então que. Tudo bem. Uma proposição condicional, ela pode ter aí a sua negação e a sua equivalência. Se você souber qual é o conectivo que vai aparecer quando você fizer a negação e quando você fizer a equivalência, você consegue fazer a questão em pouco tempo, né? Então, vamos lá. Quando você tem aí uma proposição condicional, se P, então que, e você quer fazer a negação dela, vou colocar aqui o símbolozinho da negação. Fazendo a negação dessa proposição, você vai ter agora o seguinte, proposição P e não que. Então, quando você faz a negação da proposição condicional, o conectivo sim, então, ele deixa de existir e passa a existir agora um i. Então, você vai manter a primeira parte e negar, né? No caso, negar que. Eu não vou colocar um não, vou colocar que você tem que negar que. Então, quem é a tua proposição P e a tua proposição Q na questão? Aqui o começa é o P e o termina é o Q. Então, vamos lá. Olhando para as informações, quem vai ter o i? A única que tem o i é o terceiro. Então, eu já sei que esse daqui é a minha negação. E note que vai ficar certinho do jeito que a gente viu aqui que funciona a negação. Manteve a primeira parte, que é o P. Trocou o condicional lá pelo i, que é a nossa conjunção. Colocou um nãozinho aqui, né? Fez a negação da proposição Q. Então, tudo bem, fez a negação. Agora, com relação à equivalência. Essa questão ela é basicamente uma revisão sobre a parte de equivalências e negações da proposição do tipo condicional. É tudo que você precisa saber para acertar as questões que a banca IBFC coloca a respeito desse assunto, né? Negação e equivalência da proposição do tipo condicional. Então, a equivalência, no caso da equivalência, tem duas possibilidades. Por isso que vai ter aqui mais duas possibilidades, serão duas equivalências, mas por quê? Porque a equivalência da condicional ela pode ser pela contrapositiva, onde você nega ambas as proposições, mas mantém o sim então vai ficar
se, tá? Eu vou colocar certinho aqui, ó. Negar que, você pode estar fazendo isso na hora que estiver estudando. Então, colocar assim, então, negar P. É o que você tem que fazer. Você mantém o se então, tá aqui o se então, ó, se então, e você vai ter que negar. Por que eu coloco negar e por que eu não uso não? Porque negar, às vezes, já vem o não. Então, se, por exemplo, né, o exemplo, se aqui já tivesse um não, na hora que você negasse, você iria tirar. Então, presta atenção na hora que você estiver estudando para colocar certinho o que você vai ter que fazer. Negando a proposição que termina, negando termina, vai ficar como? Não termina. Então, isso aqui equivale à negação da proposição que. Temos o condicional, negação da proposição P. Então, esse 1 aqui é uma equivalência. O próximo também é uma equivalência. Por quê? Ele usou uma adjuntiva. Negar a proposição P, trocar o se então pelo ou e manter a proposição que. Então, nós vamos ter aqui negar P ou que. Note que nós temos aqui o ou. Minha proposição P seria começa. Então, esse pacotinho aqui significa a negação da proposição P. Aqui é o meu conectivo, que é o ou. E o termina é minha proposição que. Então, aqui nós temos uma equivalência. E um detalhe interessante é o seguinte, que a parte de equivalência e negação, ela está relacionada com tabela verdade. A negação de uma proposição é quando você inverte o valor lógico. E a equivalência é quando você tem o mesmo valor lógico. Então, se a gente fizer a tabela verdade dessa proposição aqui, ó, deixa eu sair aqui um pouquinho. Se a gente fizer a tabela verdade de se P, então que, quando a gente está falando de equivalência, significa que a tabela verdade dessa proposição e a tabela verdade dessa proposição aqui vão ser iguais a essa. E se a gente fizer a negação dessa proposição, a tabela verdade vai ser oposta. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta da questão será a letra B. Nós vamos ter no 1 equivalência, no 2 equivalência e no 3 nós vamos ter uma negação. Considere a proposição lógica composta abaixo. Então, temos uma proposição lógica aqui abaixo, onde essa proposição foi baseada nos versos de Samba da Minha Terra, de Dorival Caymmi. Eu nasci com o samba e no samba me criei, e do danado do samba nunca me separei. Então, temos aqui a proposição, temos encadeadas as 3 proposições simples, A, B e C, pelo conectivo I, a nossa conjunção. Então, eu tenho aqui a primeira proposição, que ele está chamando de A. Aqui eu tenho o meu conectivo, que eu vou representar aqui como chapeuzinho, é uma conjunção. Aqui a minha proposição B. Aqui nós temos um parênteses, tá? Que é justamente essa separação que ele faz. E nós temos aqui a nossa proposição C. Beleza, fiz a representação simbólica dela, vou colocar aqui em cima, ó, A e B e C. Tenho essa proposição. Eu posso colocar aqui tudo junto, tá? Eu posso colocar essa proposição, não vai ter problema nenhum de representar ela assim. A e B e C. Tudo bem. Opa, e C. Assumindo que a negação de nunca, e aí na questão ele manda a gente fazer a negação de nunca utilizando sempre. Então, onde tiver a palavrinha nunca, a gente vai fazer a negação utilizando a palavra sempre. Assinale a alternativa que indica a negação da proposição. Nessa questão, é importante demais você lembrar o seguinte, todo concurso ele é baseado em um edital. Então, lá no edital, dependendo do que a banca está cobrando, ela pode escrever de duas formas que eu vou fazer aqui. Ela pode colocar como negação de uma proposição composta, ou ela pode colocar como leis de Morgan. Então, vai ser a mesma coisa, só vai estar escrito de forma diferente. Então, vamos lá. Quando nós temos duas proposições, P e Q, né, ligadas por uma conjunção, pelo I, quando a gente faz a negação dessa proposição, nós encontramos negação da proposição P, substituímos o I pelo OU e negamos a proposição Q. Se a gente tiver mais proposições, P e Q e R e S, o processo é o mesmo. Tá? Quando a gente faz a negação, nós trocamos esse I pelo OU, onde tem o I vira OU, e negamos essas proposições. Então, seria não P, não Q, não R, não S. No nosso caso aqui vai ficar quem? Quando a gente fizer a negação dessa proposição, nós vamos ficar com não A, ou não B, ou, deixa eu colocar aqui primeiro ou não C. Tudo bem, com isso aqui, para que serve eu fazer essa representação simbólica?
Só com essa representação simbólica você já consegue eliminar várias alternativas no das respostas. Então você consegue eliminar aí basicamente quase tudo e deixar, às vezes você vai conseguir deixar até só a resposta. Então vamos ver como é que funciona isso. Eu vou pegar aqui essa informação, que é a informação mais importante aqui do enunciado, que o meu I vai virar esse OU, e eu vou procurar dentro das alternativas, dentro dessas 4 alternativas, qual alternativa tem 2 vezes o OU, certo? Então eu vou ter aqui, ó, OU, e vou olhar no próximo. Aqui eu tenho um se então, ó. Se então tá fora, porque eu sei que vai ter que virar o OU. Então esse aí eu já consigo eliminar. Vou vir aqui, já vou eliminar. Essa daqui tá fora. O próximo eu vou ter o seguinte, vou fazer o mesmo processo. Vou vir aqui e vou procurar quais são os conectivos. Note que aqui foi o I, também vai estar fora, porque o I, quando eu fiz a negação, o I passou a ser OU. Então aqui está fora. Vou olhar o próximo, sendo bem paciente, né? Aqui eu vou ter um OU, opa, pode ser esse, mas aqui ele manteve o I. Então também está errado, vai sobrar só a letra A. Agora eu vou confirmar se vai estar certinho, porque eu vou ter que fazer a negação. Aqui está escrito, eu nasci com o samba. E aí, como que a gente faz a negação na própria frase? Na própria frase, você vai fazer o seguinte. Onde tem o I, você vai colocar o OU. Onde tem o I, você vai colocar o OU. E aí vai sair fazendo as negações das proposições. A primeira proposição é eu nasci com o samba, então eu vou escrever um não. E eu vou conferir lá. Eu não nasci com o samba. Tudo bem, confere. Conectivo tá ok, é o OU. Agora, no samba me criei. No samba não me criei. Olha só que apareceu aqui, ó. No samba não me criei. Tá aqui o OU, confere também. Do danado do samba, sempre. Note que a negação, assumindo que a negação de nunca, advérbio de tempo, se dá pelo emprego da palavra sempre. Então, quando a gente for fazer a negação dessa proposição, a única coisa que a gente vai precisar fazer é tirar esse nunca e escrever a palavra sempre. Então, eu não nasci com o samba, ou no samba não me criei, ou do danado do samba sempre me separei. Feita a negação, a alternativa correta da questão vai ser a letra A. Questão 60 da IBFC. Uma pessoa procura argumentar listando as premissas. Premissa 1. Toda autoridade pública ao cometer crime deve ser afastada. Premissa 2. Essa autoridade pública cometeu crime. De P1 e P2, a pessoa extrai a conclusão adotando um tipo de raciocínio lógico. Conclusão. Logo, essa autoridade deve ser afastada. Essa frase é então formulada por uma pessoa na forma de uma proposição, formulada com um conectivo lógico condicional. Se a autoridade cometeu esse crime, então a autoridade deve ser afastada. Assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo de raciocínio lógico envolvido na construção da conclusão C do argumento e uma afirmação equivalente à proposição condicional formulada acima. Então aqui nós temos vários conteúdos a serem abordados e a gente vai fazer uma certa revisão para poder responder a questão. Primeira coisa que a gente tem que pensar é com relação à lógica de argumentação. Quando a gente fala em argumento, um argumento é um conjunto de premissas ligadas através do conectivo da conjunção. Nosso I pode ter P1, P2, P3, né? P3, P4, pode ter aí quantas premissas você quiser. Vou colocar aqui como PN, levando a uma conclusão. Só que o que acontece? Nós temos um tipo de argumento que ele é mais específico, que é o silogismo. O silogismo ele vai levar em consideração duas premissas ligadas por uma conjunção que vão levar a uma conclusão através de um conectivo do tipo condicional. Então, é o que nós temos nessa questão. Então, aqui no nosso caso, nós vamos ter apenas P1 e P2 sendo interligadas através de um conectivo do tipo condicional, gerando a nossa conclusão, que é justamente o que ele fala aqui. A frase, então, é formulada pela pessoa na forma de uma proposição formulada com um conectivo lógico condicional. Tudo bem, ele juntou aqui através do condicional. Essa proposição, ela é verdadeira, tá? Para que o nosso argumento seja válido, quando você estuda lá, olha, o argumento é válido ou inválido. Então, aqui nós temos uma consideração onde o argumento é válido. Então, esse conjunto de premissas P1 e P2, tanto P1 quanto P2 é verdadeiro e a minha conclusão também é verdadeira. Então, a minha proposição condicional aí ela é verdadeira. O que a gente já pode fazer aqui? Eu não lembro ainda a parte dos tipos de raciocínio envolvido. Então, a gente já vai fazer essa equivalência. Porque aqui ele pede o tipo de raciocínio, que pode ser por indução ou dedução. Note que aqui eu tenho um silogismo. Silogismo. Ele pode ser indutivo ou dedutivo, já a gente vai ver quando é cada caso, mas ele pede também a
equivalente. Então, fazendo a equivalência aqui, o que a gente pode lembrar, né? Pode utilizar aqui para resolver nossa questão. Quando a gente tem uma proposição do tipo condicional, se P então Q, ela vai admitir dois tipos de equivalência. Ou uma contrapositiva, que a gente nega ambas as proposições e inverte a ordem, ou uma disjuntiva, onde eu vou negar a primeira parte, troco o se então pelo ou e mantenho a segunda parte. Então, nas minhas equivalências, ou vai ter o se então ou vai ter o ou. Nesse caso aqui, onde ele coloca aqui o i, note que aqui eu tenho um i. Esse aqui já está fora. Por que ele está fora? Porque nós não vamos ter o i quando fizermos a equivalência. Ou vai continuar tendo um se então, ou vai aparecer um ou. Então, a letra C já está errada. Note que vai ter aqui o ou. Vamos verificar se esse ou está correto. A autoridade cometeu esse crime. Note que para ficar o ou, a gente vai ter que fazer a negação da primeira parte. Primeira parte de quem? Dessa proposição aqui. Então, a gente precisa fazer essa negação, precisa tirar esse se então, trocar pelo ou e fazer essa negação. A autoridade não cometeu o crime. Então, se for ficar esse ou como resposta, aqui teria que colocar um não. Só que ela não colocou, então esse daqui vai estar errado também. Já vai eliminar. Agora, a gente fazendo aqui a contrapositiva. A contrapositiva eu vou trazer isso aqui para frente. Tá? Vai continuar o sim então, só que vai ficar o seguinte: a autoridade não deve ser afastada, certo? A autoridade não deve ser afastada, essa parte aqui vem para frente, e aí nós vamos procurar aqui na letra B, tem, ó, não cometeu o crime, e na letra D, não deve ser afastado. Já temos a nossa resposta correta, que vai estar aqui na letra D, porque aqui ele manteve a proporção. Então, apenas com a parte da equivalência, a gente já vai encontrar a resposta correta aqui na letra D. Só que a gente vai revisar essa parte de raciocínio lógico indutivo e dedutivo, porque a banca gosta de cobrar e ela coloca no edital. Então, se ela coloca no edital, é importante estudar e é importante ver como ela está cobrando nas provas. Então, vamos lá. Quando é que eu vou ter uma dedução? Um silogismo dedutivo? Quando eu partir do geral para o caso particular. Então, eu tenho um caso geral aqui, que é o toda. Deixa eu marcar aqui a generalização. Toda autoridade. Então, aqui eu estou generalizando, né? Toda autoridade, certo? E aqui eu tenho um caso particular, essa autoridade, mas eu tenho aqui a premissa maior. A minha premissa maior, ela é uma premissa geral. A minha premissa menor, ela é uma premissa particular. E a minha conclusão, ela vai ser particular. Note que aqui eu tenho essa autoridade. Então, ela é particular dessa autoridade. Se a gente tivesse, no caso da questão, né, bate certinho aqui com a dedução, note que aqui é a dedução. Se a gente tivesse uma premissa, né, um silogismo, né, um argumento que está partindo de uma indução, ele seria premissa particular, então não teríamos nem o todo, nem o nenhum nas nossas premissas, chegando a uma conclusão geral, que não é o caso. Então, nosso caso aqui é o caso da letra D, está certinho, mas apenas com essa equivalência. Se a gente soubesse fazer aqui certinho a equivalência, a gente faria, né, na hora da prova e já verificaria que seria a letra D, mesmo que eu não lembrasse qual é o silogismo dedutivo ou o indutivo. Alternativa correta, a letra D.